E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Tudo em paz? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Véu do Oriente Tarô. Hoje a gente vai com mais uma leitura falando de amor, que é o que todo mundo gosta, né, gente? Então, vamos começar aqui. O tema de hoje é um clássico, né? Pensamentos, sentimentos e tendência de próximas ações dessa pessoa que tu vai visualizar, que tu vai mentalizar com relação a vocês. Então, na primeira opção, a gente tem, vou botar aqui, o caramujinho, vou botar assim, isso, caramujinho. Na segunda opção, a gente tem a pena. E na terceira opção, a gente tem a pedrinha de cristal. Então, opção número 1, caramujo, opção número 2, a pena, opção número 3, o cristalzinho. Concentra aí, vamos começar para esse vídeo não ficar muito comprido. Na opção número 1, então, o caramujinho. Pensamentos, sentimentos e próximas ações. Tendências de próximas ações dessa pessoa com relação a ti. Então, vamos lá. Gente, não se esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. O canal é novo. Se tu gosta do meu trabalho, se tu gosta do tipo de leitura que eu faço, tá? Recomenda. Vídeos, o contato para leitura particular tá ali na descrição do canal, tá? Tem um número de WhatsApp ali para agendamento. Então, vamos ver aqui. Pensamentos, sentimentos e futuras ações dessa pessoa com relação a ti. Pensamentos dessa pessoa, Rei de Ouros. Pensamentos dessa pessoa, Rainha de Ouros, uau! Nossa! Casal de Ouros na mesa, pensamentos, Rei de Paus, só figura da corte. Pensamentos dessa pessoa, nossa. 2 de Ouros, o Mago, a Justiça, mais uma aqui para a gente fechar. Pensamentos dessa pessoa, nossa, gente, muita carta de ouro aqui. Então aqui a gente já abre, né, com o casal de ouros. O que isso significa? Não que necessariamente todas as cartas da corte signifiquem pessoas, né? Mas aqui a gente tem sim uma questão. Essa pessoa vê vocês como alguém com quem ela tem muita afinidade, com alguém, como alguém que ela se identifica demais, né? Porque a gente tem aqui a energia masculina e a energia feminina da manifestação física na mesa, retratando e refletindo os pensamentos dessa pessoa. Então aqui é como se essa pessoa visse em ti, seja homem ou seja mulher, tá, gente? Aqui não faz diferença, a gente está falando de energia. Então, assim, essa pessoa, ela vê em ti uma pessoa que teria muita chance, teria muita compatibilidade para construir um futuro. Sabe, porque quando a gente fala do naipe de ouros, a gente está falando de questão material. É como se, não só financeira, tá? Mas questão de estrutura mesmo, de construir ali uma relação que tenha confiança, né? Que tenha um lastro, inclusive emocional, né? Mas uma coisa que seja concreta, uma coisa que possa ser, de fato, oficial, né? Então, tem aqui, nos pensamentos dessa pessoa, ela tem uma percepção de que vocês dariam muito certo juntos, que vocês seriam um casal muito estruturado. O que eu vejo aqui nos pensamentos dessa pessoa é que talvez o que ela perceba é que ela tem que tomar mais iniciativa, porque aqui a gente tem o Rei de Paus, que é uma energia também, como a do Rei de Ouros, é uma energia já madura, né? Não é um impulso, não é fogo de palha, mas é como se houvesse aqui a necessidade dessa pessoa tomar a frente, até de repente para demonstrar isso para ti, né? Então vemos aqui que ela pensa que talvez seja necessária uma iniciativa da parte dela para colocar isso para ti, para muitas vezes até expor o que ela está pensando,
né? E poder transformar essa relação em alguma coisa mais palpável. A gente vem aqui com o 2 de ouros que fala desse jogo de cintura, né? Talvez o que apareça aqui nessa pessoa, nos pensamentos dela, é que exista talvez uma hesitação, né, de controlar, de conseguir equilibrar essa energia de construção, porque uma vida estruturada a gente não constrói do dia para a noite. Né? Não é assim que funciona, né? A gente precisa de tempo, e o naipe de ouros fala disso, é o tempo de plantar e colher, não é uma coisa. Então, essa estrutura que essa pessoa vê contigo, ela sabe que vai demandar um longo caminho, né? Que não é uma coisa do dia para a noite. Só que existe aqui esse impulso de querer fazer com que as coisas aconteçam, e essa pessoa, ela está num movimento agora de querer, digamos assim, conciliar isso. Eu sei que o que eu quero não vai ser para amanhã, mas eu tenho uma urgência aqui de me manifestar. E isso vem muito forte no mago. Muito forte na carta do mago também. Tá? Então, quando a gente tem o rei de paus como mago, é uma pessoa que tem aqui o pensamento de tomar uma atitude, sim. De fazer isso acontecer. Só que o mago, ele tá... Olha que engraçado. É bem interessante, vou mostrar para vocês. O mago, ele tá no meio de duas cartas que falam de equilíbrio. Tanto o 2 de paus quanto a carta da justiça. O mago vem aqui no meio. Né? Então é como se essa pessoa, ela tem sim a convicção de que ela precisa tomar uma atitude, ela tem esse impulso aqui que tá do rei de paus, né, de conseguir, de querer partir para a ação, só que aqui existe alguma coisa que precisa ser conciliada, não é só essa energia entre o construir e o tomar iniciativa. Talvez exista aqui uma outra situação que precise ser conciliada, né? Talvez essa pessoa, não sei, talvez estivesse esperando, porque aqui a gente fecha com 9 de ouros. Talvez o que essa pessoa está esperando, e talvez o que ela quer conciliar, é justamente isso. É alcançar, de repente, uma promoção, é estar, de repente, numa situação financeira mais favorável, porque aqui, de novo, a gente tem o naipe de ouros. Né? Talvez essa pessoa esteja esperando alcançar um determinado patamar ou uma certa segurança material para poder te ofertar isso, para poder tomar essa iniciativa de uma forma e fazer com que essa relação ela seja mais equilibrada. Talvez essa pessoa te veja num patamar um pouco acima, né? Talvez tu já seja um empreendedor, tu já seja uma pessoa que tem a tua vida já mais estruturada que a dela, né? Ou se for uma mulher do que a gente está falando aqui, né? Se a pessoa que tu mentalizou é um homem, talvez ele... Perdão, gente, me perdi. Enfim, essa pessoa, ela acredita que a tua vida está mais estruturada do que a dela. Talvez tu já tenha a tua casa, o teu carro, o teu trabalho, né? Já tenha ali a tua formação profissional, já esteja com a tua vida estabilizada e ela ainda está nesse entremeio. Ela ainda está querendo construir, está a caminho de construir isso. Então pode ser que seja isso que exatamente faça com que essa iniciativa ela acabe esbarrando aqui na carta da justiça. Né? A justiça é aquela carta que bota a espada na frente e diz, espera aí, calma lá, vamos com calma. Né? Vamos fazer aquilo, vamos fazer isso da forma como é correto. Então aqui, o que eu percebo é isso, existe sim, dentro do pensamento dessa pessoa, talvez ela tenha dividido contigo, talvez seja uma coisa que ela guarde para ela, mas existe aqui uma identificação de que tu seria a pessoa para construir a vida com ela. Existe esse pensamento de que precisaria tomar uma atitude, de que precisaria tomar uma iniciativa, né, fazer isso acontecer, mas tem alguma questão material aqui que prende essa pessoa. Tá? Não pode ser também que não seja necessariamente, digamos assim, não, mas peraí, ele já é formado, ela já tem, sei lá, o escritório, o negócio dela, o que ela está esperando? Talvez seja uma própria questão individual da pessoa na questão de segurança.
Entende? Não que seja efetivamente a pessoa não tenha ainda a vida estruturada, talvez no sentir dela ainda não é uma estrutura que traga para ela esse senso de valor que ela entende necessário para ir para o próximo passo dessa relação aqui. Vamos ver os sentimentos? E os sentimentos dessa pessoa com relação ao grupo 1 que escolheu o caramujinho. E os sentimentos dessa pessoa, vamos ver. 6 de copas, existe aqui, mas com certeza um reconhecimento. 6 de copas, rainha de espadas, a imperatriz, sentimentos dessa pessoa com relação ao grupo 1. De novo, não, aqui é um cavaleiro. Gente, olha, aqui saiu rainha e rei de ouros. Aqui saiu rainha e cavaleiro de espadas, um do ladinho do outro. Essa pessoa, ela se sente muito, muito, muito identificada com vocês. Existe um espelhamento aqui. 7 de ouros. Entendi. Rainha de paus. E 4 de espadas. Certo? Eu não aceito carta virada, gente, vou desvirar aqui. Só aceito aquelas que caem, vocês já sabem disso. Então, vamos ver. Gente, com relação a sentimento aqui, essa pessoa tem em vocês uma sensação, sabe aquela coisa de abraço casa? De se sentir bem, de se sentir como... É aquele sentimento que parece que vocês se conhecem faz tempo. E existe aqui também um reconhecimento que eu falei para vocês, né? Da questão cavaleiro de espadas e a rainha de espadas. Quando a gente está falando de sentimento e aparece naipe de espadas, tá? Não aparece copas aqui, é porque talvez aqui exista um reconhecimento, inclusive, da questão de vocês serem pessoas que, como é que eu vou explicar assim? Não é que vocês não sintam, é claro que sentem, né? A gente está falando aqui de uma relação. Mas o que eu quero dizer para vocês é que talvez vocês sejam pessoas que coloquem a razão acima disso. Um pouco mais pragmáticas, não são aquelas pessoas muito românticas. E nisso também aqui existe um reconhecimento. E aí a gente tem, 6 de copas, que foi o que eu falei para vocês, que é aquele reconhecimento, que é aquele conforto afetivo, sabe? Aquela coisa de se sentir muito bem juntos, sabe? Uma familiaridade, é uma coisa muito gostosa. Existe um vínculo afetivo aqui que ele parece ser no sentimento, né? Indiferente do tempo que faz que vocês estão juntos, ou não estão, mas se conhecem, existe aqui uma sensação de familiaridade, de reconhecimento desse sentimento. Quando vocês estão juntos. Quando a gente fala da questão da imperatriz, de novo, tá? A gente fala sobre essa questão de ter um acolhimento tanto de receber, mas quanto de querer proporcionar para vocês aquele suporte, aquele apoio, aquele cuidado, e de novo vendo, inclusive emocionalmente, que essa relação ela tende a dar frutos, ela tende a acabar manifestando alguma coisa para depois. Porque a imperatriz, geralmente ela está grávida, né? A imperatriz ela está grávida no baralho, no tarô. Então é um sentimento que ele já vem gestando para dar vida a uma nova relação, para dar vida a uma nova situação para vocês aqui. Só que tem essa situação aqui da questão do pragmatismo. Então, assim, ainda, e de novo aparece aqui para mim a rainha com o cavaleiro. Lembra que eu tinha dito para vocês que essa pessoa, ela se sente um pouco menor que vocês? Inclusive, na questão, muitas vezes, de inteligência, na questão de conseguir se expressar com clareza. Ela enxerga vocês, indiferente, tá, gente, de homem ou mulher, ela enxerga vocês nessa carta da rainha aqui como alguém muito inteligente, muito estratégico, uma pessoa que tem uma eloquência muito boa. E ele já não é tanto assim, porque o cavaleiro ele vem antes, né? Ele tá um degrau abaixo da rainha.
Então, por mais que exista essa afinidade e esse reconhecimento entre vocês da forma como gerenciam ou como vivenciam esses sentimentos, né, de ser uma coisa mais prática, sem muito aquela melação, né, sem muito romantismo, é uma relação que tem sentimento, mas ela é uma coisa mais prática. Né? Não tem aquela coisa, um exemplo bobo aqui, né? Aquela coisa, desliga você, não, desliga você, desliga você, não, desliga você. Desliga, desliga, pronto, acabou. Né? Não tem muito essa enrolação, aquela melação toda. É uma relação que ela tem sentimento, mas esse sentimento tende a ser vivido de uma forma mais racional, mais pé no chão, mais prática. Na sequência aqui, na questão dos sentimentos, o que eu vejo é uma preocupação dessa pessoa com relação ao futuro dessa relação. Porque, vou dizer para vocês, gente, essa pessoa aqui, ela tem vocês num patamar muito elevado, porque olha só, nós temos aqui 3 rainhas na mesa e a imperatriz, quando a gente fala de sentimento. Então, essa pessoa, ela tem um receio muito grande de que vocês, por serem muito inteligentes e por já terem uma vida, digamos assim, bem organizada, né, e bem estruturada, pelo menos na visão dessa pessoa, que vocês, por terem todo esse poder, acabem meio que se questionando se vale a pena investir ou não. Então, existe aqui um receio, né, dessa pessoa de que talvez vocês se questionem a respeito será que ele é bom o suficiente para mim? Será que ela está à altura do futuro que eu quero construir? E essa pessoa, ela vem numa iniciativa de querer mostrar isso para vocês, sabe? De querer, digamos assim, muitas vezes até de um jeito meio atravessado, né? Um jeito meio impulsivo, assim, meio sem papa na língua, de querer colocar para vocês de que sim, que ele também vale o investimento, que ela também tem todo esse valor, né? Só que tem esse receio aqui, porque essa pessoa vê vocês como alguém uau, sabe? Aquele tipo de pessoa, cara, essa mulher pode estar com qualquer homem que ela escolher, esse cara ele pode escolher qualquer mulher. Por que ele iria investir em mim? Então eu vejo aqui, gente, que bate essa insegurança na pessoa aqui na parte dos sentimentos e que talvez seja essa insegurança dela que faça com que às vezes ela meio que se recolha. Não digo de distância, pode ser também de distância, mas o que eu sinto aqui é que essa pessoa, ela fica meio que, sabe aquela coisa, vou dizer bem no português, claro, aqui, eu não vou pagar pau, sabe? Eu não vou ficar pagando de emocionado, de emocionada aqui. Então, sente muito, né? Tem já essa forma mais pragmática de viver essa relação, não é uma pessoa das mais românticas, né? De gestos muito impulsivos aqui, de gestos muito carinhosos, né? Aquela pessoa que está sempre paparicando e tal. E ainda tem esse recolhimento em razão dessa insegurança. É uma coisa meio contraditória aqui mesmo, tá? Não tô lendo errado, não. Ao mesmo tempo que essa pessoa ela tenta mostrar o valor dela para vocês, para conseguir se equiparar no patamar em que ela enxerga vocês, na questão emocional, ela meio que se retrai. Ela não gosta como eu vou dizer assim, é como se ela esperasse que vocês retribuíssem, né, esse interesse afetivo, esse nível de afeto que existe aqui, por reconhecerem quem ela é e não simplesmente por retribuir os gestos que ela tem com vocês. Conseguem me entender? Mas é uma pessoa que, olha, gente, esse aqui, assim, vocês estão top of mind. Dessa pessoa aqui, vocês estão top of mind. Eu vou tirar um pouquinho aqui para poder abrir as futuras ações, porque eu não gosto de fechar. Porque às vezes as energias elas se conversam nas casas, então eu não gosto de fechar. Para abrir de novo. Vamos ver qual é a tendência de futuras ações dessa pessoa aqui. Qual a tendência de futuras ações? As de ouros. Ó, rainha de copas. Era a única que estava faltando. Agora saíram todas. A sacerdotisa. Entendi.
Tendência de futuras ações. Essa pessoa ela vai continuar sentindo muito, mas não demonstrando muita coisa aqui para vocês não, tá? Esse 4 de espadas que eu falei aqui, né, dessa retração de sentir muito e às vezes meio que se recolher e não demonstrar, vai ficar meio assim. Essa pessoa ela quer muito esse começo, né? Pode ser que comece aqui com algumas sondagens, porque quando a gente fala de As de Ouros, que foi a carta que abriu aqui, a gente fala de um potencial. Sabe quando a gente está com a semente no bolso daquilo que a gente quer? Se não botar na terra não vai germinar, né? Mas só de estar com a semente do bolso é porque a gente tem intenção de plantar, concordam comigo? Então, essa pessoa está com a semente do relacionamento sério aqui, da construção, no bolso, né? E ela, a tendência é que ela venha começando a abordar isso com vocês. Só que depois do As de Ouros, a gente tem a Rainha de Copas e a gente tem a Sacerdotisa, que são duas cartas, duas energias que falam muito de reter o sentimento, de observar mais do que falar. É como se essa pessoa ela tivesse aqui no 9 de paus, né? Dizendo assim, eu só posso agir depois que eu observar exatamente como é que essa pessoa vai. Se existe uma abertura, né? 9 de copas, 2 noves aqui. Vamos lá. Mais duas aqui para mim, por favor. Tendências de futuras ações. Tendência Cavaleiro de Copas, mas vem, ó. Vem. Vem o movimento, gente. Ó, vai ficar mais guardadinho. Então, assim, ó, pelo menos uma sondagem, né? Aquele assunto de quem sabe, e se, e será? Será que tu já pensou nisso? O que que tu pretende? Vem com uma abordagem aqui mais leve, mas vem aqui comunicando sim, tá? E é o Cavaleiro de Copas. Então pode ser que essa pessoa, exatamente, ela se dê por vencida quando percebe que existe essa necessidade de se expor, né, de colocar para vocês ali exatamente quais são as intenções dela, ela se dá por vencida e aparece aqui, né, se encoraja e aparece aqui com uma proposta, né, com uma comunicação, com uma abordagem para falar a respeito disso. Então, essa pessoa, a tendência dela aqui é, de fato, trazer essa intenção de construção mais longa, né, de concretização para essa relação de vocês aqui. Gente, adaptem para a situação de vocês. Por que eu digo isso? Porque daqui a pouco é alguém que tu está conhecendo. Então, assim, eu estou conhecendo essa pessoa, a gente está conversando. Então, o que significa essa concretude toda aqui? É o próximo passo da relação. Não é que tu está conhecendo alguém hoje e amanhã a pessoa vai te pedir em casamento, né? Então, assim, quando a gente fala de construção, né, dessa pessoa querer ir para um patamar maior, não estamos falando de alguém que vocês começaram a conversar semana passada e que agora, semana que vem, vai pedir vocês em casamento. Né? O próximo passo é dentro digamos assim, do caminho de relação que vocês estão, tá? E aqui a gente fecha com um As de Paus. Então, sim, tem a iniciativa aqui, tá? A tendência dessa pessoa aqui é, sim, de acabar se dando por vencido e colocar para vocês e expor para vocês essa intenção de levar essa relação a um patamar a mais e de colocar para vocês exatamente quais são as intenções aqui dessa pessoa com relação a vocês, tá? Então, o emocional tem essa questão ali mais pragmática, né? Então, assim, não é uma pessoa, gente, que, embora a gente tenha aqui o Cavaleiro de Copas, né, e o 9 de Copas, é uma pessoa que ela pode vir tentando ser mais emotiva, tentando falar mais dos sentimentos, né? Tem essa iniciativa aqui, mas é uma pessoa que trabalha no naipe de ouros e de espadas. Então, assim, o romantismo e falar de emoções não é a natureza dela. Então, ela vem aqui tomando coragem, né? Ela vem no impulso. Então, assim, talvez aconteça ali, né, ou de vocês estranharem, porque não é o natural dessa pessoa falar de sentimento dessa forma. O vídeo travou, espero que vocês continuem estar aqui falando, né, da questão que essa pessoa ela vem no impulso e que talvez vocês estranhem, né, porque vem com uma abordagem mais romântica, mais emocional, querendo falar de sentimentos, e não é muito a praia dessa pessoa, não é muito a personalidade dela.
Então, talvez daqui a pouco vocês até fiquem com uma pulga atrás da orelha, dizem, que esse aí está querendo? O que esse aí está inventando? Querendo falar de sentimento? Será que bebeu? Será que aprontou alguma coisa? Mas não, é só esse impulso, né? Esse fôlego de coragem que a pessoa vai ter aqui para poder falar para vocês, né? Expor esses sentimentos aqui que vinham sendo guardados e essa intenção de trazer para vocês um relacionamento, um próximo passo, né? Um próximo capítulo dessa relação de vocês aqui. Tá bom, gente? Então, essa aqui foi a leitura do grupo 1, certo? O vídeo travou ali, vai aparecer depois da edição, mas a gente conseguiu completar a leitura direitinho. Eu vou pausar aqui para ver o que aconteceu com o celular e depois eu volto com o número 2. Eu não sei o que deu no celular, mas enfim. Vamos para o grupo número 2 aqui. Vamos recolher. Hoje o tema é pensamentos, sentimentos e tendências de próximas ações dessa pessoa que vocês vão mentalizar com relação a vocês. Então vamos aqui para o grupo número 2, o grupo que escolheu a pena, né? Se eu não me engano foi isso, mas foi sim. O grupo que escolheu a pena, então, né? A peninha, opção de número 2, vamos deixar ela aqui. E eu vou pegar um outro baralho, vou pegar um outro deck aqui. Gente, de novo, vou lembrar para vocês, se inscrevam, curtam, comentem. Tá? O canal é novo, se vocês gostam desse tipo de leitura, podem sugerir temas ali também nos comentários, tá bom? Meus baralhos são velhinhos porque o canal é novo, mas eu não sou muito nova nessa função de cartomancia, tá? Então vocês não reparem, já faz alguns anos que a cartomancia faz parte da minha vida. Então o canal é novo, mas os baralhos nem tanto. Então vamos lá. Pensamentos, sentimentos e tendências de futuras ações dessa pessoa com relação a vocês. Mentalizem aí o abençoado, a abençoada, pensamentos dessa pessoa com relação ao grupo número 2, o enforcado. Pensamentos, enforcado. Vamos lá. Pensamentos dessa pessoa. Enforcado, 3 de ouros, o louco. Olha, me parece aqui que essa pessoa está querendo agitar as águas. 5 de espadas, pensamentos. A força. Aqui me parece que teve um desentendimento. Vamos ver. 6 de copas. Pensamentos dessa pessoa. Pensamentos dessa pessoa. Pensamentos dessa pessoa. Ué, gente. Essa aqui tá bem diferentona. Pensamentos. Ai! 5 de ouros. 5 de espadas e 5 de ouros. Gente, aqui aconteceu alguma coisa. Aqui teve algum desentendimento. Tá? Por que eu digo isso? A gente sai com 2 cartas aqui. Como é que tá o pensamento dessa pessoa? Essa pessoa tá com muita saudade da leveza da relação de vocês. E ela tá aqui meio que numa situação de resistência. Para ela tá sendo um sacrifício ficar longe. Aqui a gente tem talvez, para mim aqui aparece muito uma relação onde as pessoas estão afastadas ou estão sem se falar, mas aqui a gente teve algum tipo de desentendimento, porque a gente tem o 5 de espadas junto com o enforcado. Então, assim, é um momento em que existe um sacrifício, essa pessoa se sentindo impossibilitada, castigada, em razão de alguma discussão que teve aqui. E segurando muito uma vontade de procurar por vocês.
Porque talvez aqui, e isso me traz muito forte, a força com o 3 de ouros, me traz muito assim, talvez vocês convivam no mesmo espaço, ou vocês frequentassem o mesmo espaço, uma academia, ou trabalhem juntos, ou essa pessoa sabe onde te encontrar, porque conhece a tua rotina. Então, eu sei que, sei lá, no sábado, o fulano vai para a academia a tal horário, mesma academia. Eu sei que tal horário a fulana toma café, sei lá, na padaria tal. E aqui, essa pessoa está se segurando para não ir procurar por vocês. Para não ir, até de repente, através de outras pessoas, saber de vocês. Existe aqui um impulso que está sendo contido. É bem isso que fala a carta da força. E uma saudade muito grande aqui. E olha só, a gente tem. Muito engraçado, é fantástico. A gente tem a carta da força e na sequência a gente tem a carta do louco. Então, assim, é como se essa pessoa ela tivesse de fato tendo muito trabalho, né? Demandando muita energia aqui para conter um impulso, porque a saudade não está pequena. Essa pessoa está querendo ir procurar por vocês. Essa pessoa está se sentindo como se ela tivesse perdido alguma coisa que tem muito valor para ela. Essa pessoa está se sentindo excluída da tua vida, está se sentindo bem escanteada, como a gente diz aqui no Sul, né? Está se sentindo bem escanteada aqui. Tá aqui tem uma sofrência. Tá? Então, o pensamento dessa pessoa a respeito de vocês é isso, é que ela está numa situação em que ela tem que conter os impulsos e isso está doendo muito. Ela não está querendo, é como se tivesse... E aqui, eu vou ser honesta para vocês, assim, mas foi ele que brigou, foi ela que se afastou. Pois é, mas aqui é como se... a carta do enforcado, ela fala muito do castigo que nos é imposto pelas nossas próprias escolhas. Então, assim, ou essa pessoa falou alguma coisa que não devia e agora não consegue voltar atrás no que disse, não consegue consertar, sabe? Ou fez alguma coisa, mas assim, essa pessoa não tá em paz, não. Essa pessoa não tá no sofrimento, não. Essa pessoa não tá no sofrimento, sim, aliás. Essa pessoa não tá em paz, não. E aqui tem uma vontade muito grande de ir atrás. Tem uma vontade muito grande de encontrar com vocês, de buscar retomar esse contato, ou de buscar retomar pelo menos esbarrar com vocês por aí. É isso que tem aqui no pensamento da pessoa. Não sei o que aconteceu aqui, gente, mas essa aqui deu BO. Esse aqui é o pensamento de quem... E vou dizer, talvez até tenha causado a treta, ou se colocou de uma maneira que não era para se colocar perante vocês entenderam que foi desrespeitoso, talvez até tenha sido, né? Sentimentos dessa pessoa. Mas aqui me parece que alguém pisou na bola aqui e agora está colhendo o amargo. Sentimentos. Ai, Jesus. Olha! 2 de copas no meio da tiragem. Sentimentos dessa pessoa. Vou querer saber mais. Aí é torre. Essa pessoa aqui acha que já era, gente. Essa pessoa aqui, ela tá com muito medo de que isso tenha de fato terminado. É por isso que tá se sentindo tão largado de campo aqui, né? Sentimentos dessa pessoa com relação ao grupo 2. Pagem de espadas. Sentimentos dessa pessoa. Vou aceitar essas 3 aqui, tá? Veio carta mais, carro. Olha só, gente. Reforça aquilo que está no pensamento aqui. O que acontece aqui? Para mim, isso aqui foi uma discussão onde a pessoa acabou falando mais do que devia, tá? A postura do cavaleiro de espadas, geralmente, ele é aquele cara que não tem filtro. Sabe? Quando abre a boca, fala demais. E a gente junto tem o pajem de espadas, que é alguém que também fala mais do que deve. Né? Não só de ruim, ele não tem a impulsividade, mas é uma imaturidade de muitas vezes não saber medir e pesar aquilo que é dito pro outro. Sabe? Aquela pessoa que às vezes fala uma coisa sem pensar no impacto que vai causar, fala mais do que deve, e muitas vezes,
falou alguma coisa ali, referenciou alguma coisa que era desnecessária, às vezes da própria vida, né? Aquela coisa de muita gente, de muitas vezes referenciar alguma outra pessoa com quem se envolveu. Sabe aquele comentário desnecessário? Sabe? Que não é por maldade que é feito, mas assim, acaba trazendo ali, né, um estremecimento. Toda a pessoa não tem o porquê ficar falando das outras pessoas que passaram na tua vida, né? Comentando, né, fazendo comentários aleatórios. E o Pajem de Espadas, ele tem muito isso, sabe? Ele tem essa característica de às vezes falar coisa que não precisa, coisa que não deve, ou daqui a pouco, sei lá, fez um comentário a respeito de alguma coisa que era relacionada a ti, o teu trabalho, a tua roupa, aquela coisa meio sem noção, assim, e aí o caldo entornou. No sentimento dessa pessoa aqui, a gente tem a rainha de paus, 2 de copas e o 8 de copas. Então, assim, essa pessoa sente por vocês uma atração muito grande. Sabe? Coisas de química mesmo, de pele, ali na hora do vulco, sabe? Tem um magnetismo, tem uma atração física e sexual muito grande por vocês. Mas também tem uma idealização de relação aqui no sentido emocional. Então é como se vocês fossem mais ou menos ali o combo completo dela, que ela tá vendo e ela tá sentindo que isso escapou. Que ela vai ter que daqui a pouco seguir o barco, sabe? Que daqui a pouco não vai sobrar outra alternativa para ela a não ser seguir a vida, porque aqui a gente tem o 8 de copas por causa dessa torre. Essa pessoa está considerando, tá, que essa história pode ter ido abaixo. Que esse lance de vocês, que essa relação de vocês aqui pode ter ido abaixo, tá? E que boa parte da parcela de responsabilidade disso é dela. Olha, eu vou mostrar para você, olha a expressão desse pajem de ouros aqui. Eu acho máximo esse baralho, porque essa cara dele aqui de aborrecido, ela fala por si, né? Então a tendência aqui, o que essa pessoa sente? A necessidade de ir até vocês, tá? Porque o carro fala disso, fala desse impulso, dessa coisa de ir até vocês e oferecer ali de novo a moedinha dele, né? Para poder conversar. Então a gente tem aqui no sentimento da pessoa esse sentimento de urgência de ir até vocês e propor um recomeço e conversar de novo, sabe? Mas essa pessoa está observando, né? Tá ali vendo como é que tá o entorno de vocês. A gente tem no Pajem de Espadas também o Stalker, né? Aquela pessoa que primeiro vai sondar o terreno e tal, mas que no momento que perceber alguma abertura, faz esse movimento aqui, né? Toma as rédeas da situação aqui e vai até vocês para conversar e para esclarecer isso aí. E para propor, sim, assim, mesmo com essa cara, mesmo com essa cara aqui, para propor para vocês um novo começo, um recomeço dessa história aqui. Pelo menos é isso que a pessoa sente, essa necessidade. Agora vamos ver se ela vai fazer, né? Vamos ver qual é a tendência das futuras ações, porque às vezes a gente fica ali pensando, sentindo e não sai da inércia. Né? Vamos ver se essa pessoa aqui, se a tendência, ó, tendência de movimento tem, já pulou de pronto aqui. Tendências de futuras ações dessa pessoa com relação ao grupo 2, vamos ver. As de ouros, tá planejando aqui, gente. 2 de paus fala bem disso, né? De um momento de hesitação. Deixa eu colocar mais para cá, para que vocês possam ver as cartas também. Aí, aqui, aí. Então, as de ouros, deixa eu mostrar. As de ouros, 2 de paus e 10 de copas. Então, essa pessoa, ela tá um pouco hesitante, porque ela tá na fase do planejamento de como é que ela vem aqui para vocês oferecer essa moedinha, né? Ó, a moedinha tá aqui. Então, essa pessoa, ela tá organizando e tá planejando como é que ela faz para chegar até vocês, né? Como é que faz para fazer com que as coisas, de fato, voltem a ser voltem a se harmonizar, né? A ser aquele relacionamento mais tranquilo, mais leve, que era antes disso. Aqui tem a lua. Entendi. Opa, errei. Esse é para cá. Misturei. A lua, tendência de futuras ações dessa pessoa, entendi. Eita. Bom, gente, já saiu carta até demais aqui.
a Lua, o 7 de paus. Ah, entendi. A justiça. O que acontece aqui? Essa pessoa, ela tem, sim, ela tá ali paradinha, planejando como é que vai fazer para fazer essa abordagem para vocês aqui. Porque ela quer esse futuro, né? Ela idealiza essa relação com vocês. A questão é que essa pessoa, ela tá meio sem saber como fazer isso. A carta da Lua com o 7 de paus me diz aqui que essa pessoa tem um receio muito grande, que no momento que ela chegar e abordar vocês, vocês vão botar ela para correr. A carta da justiça fala disso. Peraí, vamos... Ah, tu quer ouvir? Então senta aqui que nós vamos conversar. E essa pessoa, ela tá com bastante receio disso, entende? Ela não tem uma clareza aqui de como é que vocês vão reagir a essa abordagem dela. Ela tá com medo de tomar um baita de um corte. Eu não sei o que aconteceu. De que vocês não queiram, que você... Olha, gente, perfeito isso aqui. 4 de copas e o as de copas. Ela vem oferecendo aqui a tacinha, o amor dela, e ela tá com medo que vocês façam exatamente isso. Ó, pega a tacinha e diz, sai pra lá. Eu não quero mais isso não serve mais pra mim. Ela tá com medo de rejeição aqui. E é isso que tá impedindo ela de agir. Então, gente, essa pessoa, ela quer chegar até vocês, ela tá tentando, tá planejando uma maneira, uma estratégia, mas isso tudo tá esbarrando no medo da reatividade de vocês. Ela não tem certeza se vai conseguir vencer essa resistência que vocês se colocaram aqui, porque veja que a gente já falou, né? Para essa pessoa aqui, no entendimento dela, a casa caiu. Tipo, ela não tem mais chance aqui com vocês, mas ela quer. Ela quer ir buscar isso e ela tem essa necessidade, existe sentimento ali, existe uma saudade. Só que ela está com muito receio de acabar esbarrando na resistência de vocês aqui. E é isso que está impedindo ela de conseguir chegar até vocês. A ideia é vir ofertar, né? Vir aqui falar do sentimento, pedir desculpas e tal. E o medo dela é que vocês coloquem ela para correr. Digo, aqui não, violão. Como é que diz o meme lá? Aqui não, tico-tico. Aqui tu já sambou o que tinha para sambar, aqui não dá mais. Aqui tu não tira mais farinha. E é isso que tá fazendo, tá travando essa pessoa para que ela chegue até vocês. Tá? Existe um receio muito grande aqui. Uma incerteza, né, de se vocês seriam acolhedores ou se vocês simplesmente iam passar a espada da justiça e dizer, não, esse tipo de desrespeito aqui eu não vou aceitar, não, esse tipo de postura aqui para mim não serve. E aí essa pessoa se vê meio que... É bem o 8 de espadas, né, gente? Essa pessoa se prende no medo. Então aqui o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, se existe da parte de vocês, né, algum interesse, a gente não tem como saber aqui, gente, é uma leitura coletiva, não tem como saber o que foi que aconteceu, né, e aí também não me interessa saber, porque cabe para cada um, né, analisar ali se é o que serve para vocês, se não serve, se foi a questão da gravidade da situação, né, do porquê desse afastamento, desse desentendimento ali, e o porquê dessa torre que aconteceu entre vocês, vai caber para vocês avaliar. Mas se vocês acham que tem alguma possibilidade, ou se vocês almejam dar uma chance para essa pessoa, né, saibam que ela está nesse impulso, mas ela vai precisar de um sinalzinho ali de que existe, né, uma possibilidade de abertura da parte de vocês ali para que ela tome uma atitude, tá? Caso contrário, acho que demora um pouco ainda, porque a Lua fala disso, né, de não ter ali a certeza de qual caminho seguir, de não saber por onde abordar vocês, e aí fica ali naquele impasse. Certo, gente? Então essa foi a leitura do grupo 2. Eu vou precisar tomar uma água aqui, mas não vou pausar. Vamos botar o número 3 agora, que é o cristalzinho, né? Opção de número 3, pensamentos, sentimentos e tendência de futuras ações dessa pessoa. Vou lembrar vocês de novo, pedir de novo, né, gente, para se inscrever no canal, para curtir, comentar. Se vocês gostam do tipo de leitura que eu faço aqui, podem sugerir temas também, né? Às vezes eu sei que a leitura fica muito longa, de repente eu vou pedir para o meu editor ali começar a colocar o timer do vídeo para ir direto na opção de vocês, acho que facilita.
para conseguir pegar do começo, né, de cada opção ali. O vídeo acaba ficando muito longo com 3 opções. Mas eu gosto com 3 opções, porque daí assim, dá para escolher até uma para cada crush, né? Quem disse que não? Tem mais que um, escolhe uma opção para cada um, já fica sabendo dos 3 na mesma leitura. Já economiza, né? Galera que é libriana que nem eu, né? Tem fama de namorador? De namoradora? Nem somos, né? Tudo intriga da oposição, isso aí. Tudo intriga do povo. Vamos lá, gente. Pensamentos, sentimentos e tendência de futuras ações dessa pessoa mentalizada pela galera do grupo 3. Pensamentos dessa pessoa. E aí, vai cair ou não vai cair? Ih, esse aí deve estar em cima do muro. Gente, olha isso. Olha. A carta não cai, as de ouros. Essa aqui tá meio travado, eu acho, ó. Muita carta, eu não vou aceitar. Uma por vez, por favor. Pensamentos. 10 de espadas. A lua, aqui pelo visto deu treta também. Pensamento. 6 de copas, aqui, meu Deus, mas tá. Essa leitura vai pro ar ainda quando tá Mercúrio retrógrado em Câncer. Será que é isso o efeito? Gente, só uma que tava de boa, o resto tá tudo brigado. Pensamento dessa pessoa com relação... Pensamento... A sacerdotisa... Pensamento... Pagem de copas... Aqui tem a lua e a sacerdotisa. Aqui tem coisas aqui que não estão muito claras. Essa pessoa aqui me parece que tem uma desconfiança aqui a respeito da história de vocês. A torre. Gente! As de ouros... Gente, essa leitura aqui, ela tá pesada. Eu vou mostrar para vocês as cartas. Porque, olha, a gente tem na mesma leitura o 10 de espadas, tá? Que fala sobre um fim muito doloroso e inevitável. A gente tem a torre, tá? Que é, de fato, uma estrutura que vem abaixo, alguma coisa que não se sustenta e que finaliza. Nós temos a lua, que fala de situações nebulosas, de coisas que não estão às claras, e nós temos a sacerdotisa, que é outra pessoa também que gosta de guardar um segredo. Então, aqui é uma leitura que eu acho que vai ser bem específica, porque o que está me parecendo aqui? Que o pensamento dessa pessoa a respeito de vocês é de muito sofrimento, é de muita dor, e aqui a gente tem sim. Nessa pessoa aqui, porque na outra a gente tinha a torre a respeito dos sentimentos, lembra? Então era uma sensação da pessoa de que aquilo tinha terminado. Aqui a gente tem um término consumado. Aqui na cabeça da pessoa aqui, é como se aquele potencial de início ele tivesse finalizado antes de acabar. Antes de começar, perdão. Aqui terminou antes de começar. E isso não foi uma coisa fácil da pessoa digerir. Porque, inclusive, aqui, me parece que ela não entendeu ao certo a razão disso. Sabe? Teve alguma coisa que, ou foi talvez uma questão, a pessoa ficou desconfiada porque eu expliquei onde eu estava e ela entendeu errado ou não confiou em mim e acabou se afastando e tal, né? Mas não tinha motivo. Porque aqui a gente tem, ó, junto com o As de Ouros, a gente tem o 6 de Copas que fala de novo de saudade. Esse 6 de Copas sai nas 3 leituras, gente. Aqui a gente tem uma saudade muito grande
né, disso, saudade do que a gente não viveu. É bem, olha, gente, se eu fosse definir essas duas cartas numa frase, seria exatamente isso, saudade do que a gente ainda não viveu. Só que essa pessoa, esse sofrimento que ela traz aqui, sabe, ele tá, é uma coisa que está muito reservada, entende? Está lá no íntimo da pessoa, ela não está demonstrando isso, não. A sacerdotisa, ela não é de falar a respeito do que sente, né? Ela fica ali com aquela cara de paisagem, mas por dentro essa pessoa aqui está no 10 de espadas. Na carta clássica, não sei se vocês conhecem, mas é a carta que aparece com as 10 espadas cravadas nas costas, e aqui, alinhado com tudo isso, a gente tem a torre. Então, rompeu aqui alguma estrutura, tá? E esse sofrimento que tá vindo dessa pessoa aqui, ela não tá falando para ninguém, ela tá aguentando no osso isso aqui. Tá aguentando no osso do peito. Eu quero saber mais dessa lua com o pajem de copas aqui. O que que essa lua estava escondendo? O que que tem essa lua com 2 de ouros? Ai, ai, ai. Aqui, meus queridos, minhas queridas, a gente pode estar falando de uma situação de triângulo. Ou tu tem uma pessoa, ou essa pessoa tem outra pessoa. E agora as coisas fazem mais sentido, porque a carta que saiu, e foi a única que saiu, vocês viram que eu bati o baralho 2 vezes, foi o 2 de ouros, que é o quê? É a necessidade de conseguir conciliar uma situação. E aí essa pessoa fica nessa porque ela não tem como. Por isso que é o saudade do que a gente ainda não viveu. Essa pessoa ela não está conseguindo conciliar este... E aqui está em segredo, gente. Por isso que eu não vou dizer para vocês assim, pode ser uma situação de trabalho, pode ser... Mas assim, é uma situação em que é encoberta. Por isso que para mim parece muito a questão de triângulo aqui. Entende? Porque essa situação que ocasionou, que está ocasionando esse sofrimento, né? Essa coisa toda que a pessoa tá vivendo ali, está sofrendo internamente, né? Em razão dessa ruptura, dessa estrutura que vem abaixo, ou até dessa estrutura que pode estar em risco, fala de uma relação, de uma situação que não é, que é escondido, que não tem clareza. Entende? Uma situação romântica aqui, uma situação emocional que não chegou, que não é uma situação bem desenvolvida, porque a gente está falando de pajem, né? Então é uma situação inicial, é uma relação mais casual, uma coisa mais leve, mais furtiva, digamos assim, mas que é escondida e que demanda um jogo de cintura aqui para conseguir conciliar. E aí talvez seja por isso. Então, assim, gente, se tu não vive em situação... Mas aqui, assim, é triângulo aberto, é triângulo onde a pessoa sabe. Então, assim, tu sabe que a pessoa tem outra pessoa, a outra pessoa sabe que tu tem outra pessoa também, não é questão aqui de traição, combinado? Só para deixar claro que é bem isso que está me aparecendo aqui. Na cabeça dessa pessoa, o que está acontecendo? Está matando ela por dentro. Isso, porque me parece que ela não está mais conseguindo conciliar essa situação. E ela vai ter que chegar no momento que ela vai ter que escolher entre aquilo que faz muito bem para ela e aquilo que já tem estrutura. Entende? E isso tá, e por isso que ela tá ali no 10 de espadas, ele tá no sofrimento, sabe? Tá numa coisa assim muito... É doloroso, gente. 10 de espadas é uma carta que fala... Mas é que assim, é uma situação que não tem para onde correr, entende? Não tem nem o que escolher, tipo assim, não tem mais como levar isso adiante. O 10 de espadas é uma coisa que se esgota por si, não tem para onde correr. Ou termina ou termina. E isso traz uma dor muito grande, principalmente em razão da impotência, né? Porque vai conseguir fazer alguma coisa dali para frente, mas não tem como evitar. Sentimento dessa pessoa. Então, o que eu estava falando, né, gente? Se a tua situação não for triângulo, que tu saiba que está lidando, né, que está ali se relacionando com alguém que já tem outra pessoa, então tenta nas outras duas opções, tá? Porque essa aqui ficou bem específica para quem já sabe que é esse tipo de relação, tá? E lógico que aqui ninguém tá aqui para julgar ninguém, né?
A gente está aqui para falar o que as cartas trazem. Com o maior rigor técnico possível da mensagem que elas trazem. Então aqui a gente tem Cavaleiro de Paus, 9 de Espadas. Essa pessoa aqui, gente, sentimento. Ai, essa pessoa aqui tá sem dormir. Aqui o bicho pegou. Sentimento dessa pessoa. Sentimento dessa pessoa. 9 de Paus. Tá. Que coisa. Então, sentimentos dessa pessoa com relação ao nosso grupo 3. 7 de ouros. Sentimento. Opa. Não tá. A morte. Ai, gente, olha o que eu falei para vocês aqui. Olha o que eu falei para vocês. Aqui, olha só. Aqui a gente tem o 10 de espadas com a torre. Então, é a dor, é aquele sofrimento em razão de algo que vem abaixo. De uma situação, aqui a gente tem o esgotamento de uma situação que não tem mais como progredir. E a torre, como arcano maior, ela fala exatamente disso. De uma estrutura que não consegue mais se manter em pé, uma situação que não tem mais como ir adiante, e ela simplesmente chega à ruína, ela desaba, trazendo esse sofrimento. E aqui, nas emoções, a gente tem o 9 de espadas com a morte. É exatamente o sofrimento mental, é a angústia, a culpa que essa pessoa está sentindo diante da possibilidade dessa finalização. Então, eu não sei aqui, como eu disse para vocês, para mim aqui ficou muito claro, até porque caiu uma carta só, gente, que é uma situação de triângulo. Então, assim, tem uma das estruturas aqui, pelo que me traz aqui, essa pessoa chegou no momento que ela vai ter que decidir. Seja porque tu meteu pressão, seja porque a situação... Mas o que me parece aqui é que não foi uma situação, digamos assim, que ele foi... Alguém impôs que ele fez uma escolha, que ele fizesse uma escolha, ou que ela escolhesse, afinal de contas, uma das duas pessoas. Não é isso. É como se a vida estivesse trazendo uma indisponibilidade de continuar nessa situação. Como se a vida estivesse impondo, através de circunstâncias, uma impossibilidade de conseguir manter, né, essas duas relações de forma paralela. Então, sei lá, daqui a pouco tá indo trabalhar muito longe, não consegue mais encontrar com a pessoa, né? Alguma situação, às vezes, até da tua própria vida, que vai acabar impondo esse afastamento, né? Essa dificuldade ali de continuar mantendo o contato ou a relação. 4 de copas. Meu Deus, 8 de espadas. 10 de paus. Meu pai do céu! Ai, pelo amor de Deus, vocês me deixem curiosa aqui. Depois vocês me botam alguma coisa ali nos comentários, por favor. Não precisa se identificar. Quem aqui se afinizou com a leitura de número 3? O louco. Eu vou colocar para vocês o seguinte aqui, ó. Como é que tá? Essa pessoa, ela tá com a cabeça em sofrimento, ela tá com um sofrimento mental em razão disso, e ela tá com um sofrimento emocional em razão disso também. Tá? Então, assim, existe aqui, como eu coloquei para vocês, a gente tem 2 noves, um 10, então é um esgotamento de fato de uma situação que vinha sendo mantida, tá? E que tem, sim, um peso relevante na vida dessa pessoa, porque a gente vê que existe, apesar do sofrimento, existe uma resistência aqui de tentar ainda manter essa relação, de tentar ainda manter essa situação. Sabe, o coração dessa pessoa aqui tá apertado, gente. Não vou mentir para vocês, tá apertado. Sabe? E é uma situação onde essa pessoa, ela não consegue, ela não tá conseguindo ver saída para isso. Sabe? É como se de fato a vida tivesse colocado numa encruzilhada e dito: minha querida, meu querido, agora tu vai ter que escolher para onde é que tu vai. Tu vai ter que escolher aqui qual é a casa que cai. Entende? Pode ser, gente, que seja assim,
dar um exemplo prático aqui, né? Porque às vezes fica difícil da gente mensurar o peso que as cartas do tarot têm. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Pode ser aqui, que nem eu coloquei, daqui a pouco a pessoa recebeu uma proposta para ir trabalhar num lugar onde vai ficar inviável vocês continuarem se vendo. Entende? Como é que eu vou dizer assim? É a vida impondo, agora tu vai ter que escolher, né? Porque assim, e aí, como é que vai ser? Não vai ter como mais manter a estrutura como ela como ela sempre foi e como ela está. E essa situação, essa impotência da pessoa ali de se deparar com a possibilidade de finalizar essa relação de vocês, é que está trazendo todo esse sofrimento aqui. Então, se está sofrendo, se tem essa preocupação, se tem esse peso todo, né, por não conseguir continuar na mesma dinâmica que sempre foi, é porque alguma importância, com certeza, essa relação tem para ele. Essa relação para ela aqui não é alguma coisa tão casual assim. Existe aqui um envolvimento, inclusive dessa pessoa acreditar que talvez, tá? Que talvez ela não está querendo aceitar isso, tá? A gente tem o 9 de paus com o 4 de copas. Então aqui existe uma resistência, existe uma questão da pessoa dizer assim, não, eu vou dar um jeito. Não, eu não quero que isso termine. E vem do lado da morte. Eu não quero que isso termine. Porque teve uma construção aqui, entende? Indiferente de quanto tempo que isso está rolando, tá? Mas teve aqui uma construção. Isso não foi da noite para o dia. Isso tem um peso concreto na vida da pessoa. Ela entende que isso tem um peso concreto na vida dela. E existe aqui uma recusa de aceitar o fim disso. Sabe, essa pessoa ela se sente ali, essa impotência dela diante dessas circunstâncias está pesando muito porque ela se nega. A gente termina com o louco aqui, eu vou tirar mais uma. Me fala do louco? Sim, entendi. Só mais uma para o louco. Eram duas. Rainha de ouros e as de paus. É como eu falei para vocês. É uma tendência aqui de querer manter essa situação aqui, de fazer alguma coisa, de tomar alguma iniciativa para não perder. Tá? Essa pessoa está bem resistente em ter que abrir mão. A vida está empurrando, está chutando ela, dizendo assim, vamos lá, querido, vamos lá, querida. Agora tu vai ter que tomar uma solução na tua vida. E a pessoa não quer. Não quer largar, não quer resolver. Tipo assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É bem a carta do 4 de paus aqui, né? Tá ali um esqueletinho. Passe o tempo que passar, aqui eu estarei. Vamos ver qual é a tendência de atitude dessa pessoa aqui, gente. Nossa, essa pessoa aqui tá... Olha, tá com a cabeça fumegando, gente. Essa pessoinha aqui tá... Vamos ver aqui. Cavaleiro de espadas, não vai entregar fácil isso aqui não. 2 de paus, tá lá no planejamento. Eu tô falando para vocês, gente. 8 de ouros, tô falando para vocês, essa pessoa a tendência aqui não é ela largar o osso tão fácil. Cavaleiro de espadas fala de a luta, de querer resolver, de tomar uma providência. 2 de paus fala de planejamento. 8 de ouros fala de dedicação, de fazer as coisas devagar. Qual é a tendência aqui? Qual é a tendência de atitude dessa pessoa aqui? Essa aqui não vai querer largar o osso. 4 de paus. A temperança, entendi. O enforcado. O mundo e o sol. Tendência de atitudes dessa pessoa aqui, como eu falei para vocês, cavaleiro de espadas com 2 de paus e 8 de ouros, fala bem disso. A pessoa tá no impulso ali, tá no movimento, na energia de querer lutar para que isso funcione. Tá tentando achar uma estratégia aqui. Tá? Pode ser, inclusive, que venha conversar contigo e dizer, olha, a gente vai ter que dar um jeito, eu vou até metade do caminho, tu vai até metade do caminho, ou a gente vai ter que arrumar uma outra dinâmica aqui, mas essa pessoa não quer perder isso aqui, tá? O que me parece aqui é que pode haver uma questão de um espaçamento, talvez, tá? Daquilo que, vamos supor assim, a gente vai ter que se ver menos, ou a gente vai ter que se falar menos, ou a gente vai ter que achar um outro jeito
que acabe, digamos assim, não digo esfriar a dinâmica, mas ela vai amortecendo, sabe? Essa dinâmica pode ser que, assim, se hoje, né, tá naquela fase de se encontrar muito frequente, de conversar todo dia, pode ser que isso não seja mais viável. A temperança, ela tende a diluir aquilo que é muito intenso. Então, na intensidade, na frequência, pode ser que isso acabe trazendo essa modificação aqui, ou o jeito que essa pessoa vai conseguir dar para manter esse relacionamento, pode ser que seja, que traga uma amenizada nisso, sabe? Que dê uma parada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. E aí a gente fecha com o enforcado, o mundo e o sol, tá? E aí aqui eu vou dizer, claro que isso é das atitudes da pessoa, mas assim, a gente tem um enforcado que fala disso também, de uma paralisia, né? De uma questão ali de um sacrifício, muitas vezes um sacrifício, ou muitas vezes de se sentir castigado pelas próprias atitudes. Então pode ser que tudo isso, essa pessoa fique pensando, no que eu fui me enfiar, para que eu fui começar isso, porque olha só o tamanho do sofrimento que isso está me trazendo hoje. Porque às vezes o impacto desse tipo de relação não é só, né, gente, na vida prática, né? Às vezes traz e aqui a gente está vendo um sofrimento aqui que é muito genuíno. Sabe? Uma dor, uma preocupação, uma ruminação que é muito, muito evidente aqui. Um medo muito grande dessa pessoa que chegue ao fim. Então, essa relação, ela tem uma importância, ela tem um peso na vida dessa pessoa. Com certeza ela tem um peso. E aí a pessoa olha e diz assim, é como se ele tivesse meio que se, digamos assim, bom, foi isso que eu fui me arrumar, agora me cabe arcar com as consequências, né? Mas a gente fecha com o mundo e com o sol, que fala que talvez esse fim de ciclo, porque aqui é o fim de um ciclo, não que a relação em si ela vai terminar, mas como eu falei para vocês desde o começo, essa dinâmica não permanece como fica, como é. Essa dinâmica ela se encerra da maneira como é. Vai ter que haver aqui algumas adaptações, algumas transformações para que essa dinâmica ela siga. É isso que está trazendo toda essa preocupação e esse medo para essa pessoa, né? Então esse ciclo de hoje como está, ele se encerra. E isso traz mais clareza para essa pessoa a respeito do lugar que vocês ocupam na vida dela, do lugar que essa relação traz na vida dela. Sabe? Então, assim, sabe aquela coisa de que nada acontece por acaso? Que nada acontece por acaso? Todas essas modificações e esse sofrimento que essa pessoa está passando hoje, sabe? Essa preocupação, essa coisa de quase um desespero de não querer terminar com isso, de ver que isso não vai mais ser viável, essa nova dinâmica, essa mudança, essa transformação que está acontecendo, está trazendo para a pessoa uma clareza maior a respeito do peso que essa relação tem para ela. E é uma coisa muito positiva, né? É uma coisa que acaba, digamos assim, às vezes a gente passa por algumas dificuldades, né? Alguns desafios que fazem a gente perceber. Sabe aquela coisa a gente só dá valor quando perde? Às vezes a gente dá valor também quando está na iminência de perder, né? E foi mais ou menos o que aconteceu aqui com essa pessoa que vocês trouxeram para a mesa. Mas a partir de agora traz uma nova clareza, traz um entendimento melhor, tá, gente, do significado e da importância que isso tem na vida da pessoa. Gente, essa foi a leitura de número 3. Hoje eu falei que eu chego a estar com a língua cansada. Espero que vocês tenham gostado da leitura, tá? Um abraço para vocês, até a próxima leitura, tá bom? Grande beijo.